Bom, pessoal, estamos aqui com o Ricardo Kazan, gestor da Novos Capital. Obrigado pela presença mais uma vez. Ricardo, seja bem-vindo ao estúdio da Valor Investimentos. Tudo bem, Marcelo? Eu que agradeço. Eu fui convidado pela Valor Educação para entrevistar o Ricardo aqui hoje, trazer um pouquinho do conteúdo, da visão deles de mercado, da história tanto dele quanto da gestora, para passar um pouco para vocês de informações de quem está de dentro do mercado, para vocês que estão do outro lado da tela. Tá? Ricardo, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer hoje é que você fizesse uma visão geral do que a Novos tem do que a Novos já tem de história, perdão. A gente sabe que ela surgiu a partir de uma fusão de duas gestoras antigas e se tornou o que ela é hoje, né? Você pode contar pra gente como é que foi esse passo a passo, como que foi essa estrada de vocês? Claro. Bom, vou contar um pouquinho, tentar ser breve aqui, mas vou contar um pouquinho sobre a história da nossa gestora da Novos Capital. A Novos ela foi fundada no final do ano passado, em setembro do ano passado. Ela veio de uma fusão entre duas gestoras que já estavam no mercado há muitos anos. Duas gestoras reconhecidas, que têm diversos prêmios, com performance já de muitos anos dos fundos. Então essas duas gestoras eram a Flag Asset, que eu era sócio, e a Modal Asset, né, que era a Asset do Banco Modal. A Asset do Banco Modal saiu do Banco Modal, juntou com a Flag Asset e a gente fez essa nova placa que chama Novos. Então a gente está desde o final do ano passado. Eu, por acaso, trabalhei no início da minha carreira no Modal, então essa fusão foi uma fusão relativamente simples para a gente, porque diversas pessoas da Flag conheciam as pessoas da Novos e já tinham trabalhado juntos, principalmente a turma da gestão, né, nossa equipe de gestão. Então foi uma fusão que funcionou perfeitamente. No primeiro dia que a gente estava sentado junto, parecia que a gente já estava há anos trabalhando juntos, porque todo mundo se falava constantemente, a troca de ideias entre as duas casas existia com bastante frequência. Então, para a gente foi ótima a fusão e o processo foi simples. Hoje, a gente já superou, a fase da fusão, a gente já está praticamente fazendo um ano daqui a pouco e está funcionando bem. Acho que a gente vem entregando um bom resultado para os nossos cotistas, a empresa está crescendo, acho que a gente está no caminho correto. Esses bons resultados, inclusive, despertaram a nossa curiosidade para fazer esse convite para vocês estarem aqui hoje, né? Vou até querer saber um pouquinho mais de detalhes sobre isso também. Mas nesse segundo momento, é sempre legal a gente ouvir dos insiders do mercado, que a gente chama o pessoal que está de dentro, que está acompanhando o mercado todos os dias, saber um pouquinho da visão deles de futuro também. O que você tem visto aí para o Brasil, com essa discussão toda que a gente está tendo em torno de aprovações de reforma? O primeiro momento é a da Previdência principal, mas a gente sabe que posteriormente vai ter que vir uma reforma tributária também. Como que você acha que a relação Estados Unidos-China, o cenário externo como um todo, afetam a nossa economia aqui, o nosso cenário interno? A gente queria ouvir um pouco da sua visão. Bom, vou tentar começar por Brasil. Eu acho que para a gente falar de Brasil, acho que a melhor coisa que a gente tem a fazer é assistir uma palestra do Paulo Guedes. Por acaso, eu concordo. A gente conseguiu assistir uma palestra recente do Paulo Guedes, inclusive antes das eleições, né, no processo pré-eleição. Eu tive a oportunidade de assistir a palestras dos diversos ministros da economia, né, dos diversos ministros da Fazenda, dos possíveis ministros da Fazenda na época, que eram o Pércio, o Paulo Guedes, o André Lara Rezende. Então ali a gente já conseguiu ter uma ideia de como seria a cabeça do Paulo Guedes caso o Bolsonaro ganhasse a eleição. E a cabeça dele é uma cabeça muito reformista, né? E é um processo que o Brasil precisa passar. Então, acho que a primeira etapa a gente está vivendo agora é a etapa de aprovação da reforma da Previdência. Por que a aprovação da reforma da Previdência é tão importante? Porque o país tem um problema fiscal, a gente tem os gastos maiores do que as receitas, então a gente precisa equacionar esse problema, reduzir a dívida PIB, que está em trajetória ascendente, né? A gente está em trajetória ascendente já há muitos anos de dívida PIB, precisa reduzir isso, reduzindo isso, né, aprovando a reforma da Previdência, colocando a trajetória de dívida PIB de forma cadente, a gente vai para a próxima agenda, que vai ser uma agenda possivelmente mais voltada para o crescimento econômico. Então a gente vai passar pela reforma tributária, que a gente já está em discussão, né, a Câmara já está discutindo reforma tributária. Acho que essa vai ser a principal agenda do segundo semestre. A gente vai para as privatizações, né, vai ter um processo amplo de privatização para acontecer ao longo do ano. O governo tem uma meta
né? Se eu não me engano, metade dessa meta já foi batida. Tem mais bastante privatização para ser feita ao longo do ano. Agenda micro, né, de reformas micro. A gente teve agora, por exemplo, a MP da liberdade econômica, né, a liberdade econômica para facilitar os empresários a fazer negócios, para você facilitar as startups, facilitar o ambiente de negócios do país, né, que é tão complicado, né, que vocês como empresários, a gente também sabe que é complicado ser empresário no Brasil. Então, acho que é uma agenda pró-crescimento. A gente equaciona a reforma da Previdência e entra numa agenda pró-crescimento. A gente está otimista. O Congresso tem passado um sinal muito relevante, é um sinal de que ele está abraçado nessa causa. O Rodrigo Maia tem dado boas declarações e mostra que está abraçado nessa causa de reformas que o país precisa passar. Então, a gente tem um cenário muito bom, muito otimista para o nosso país ao longo dos próximos anos. A gente acha que a gente vai entrar num ciclo positivo, num ciclo de crescimento, e é um cenário próspero. A gente sabe que a Bolsa de Valores funciona muito como um termômetro da economia brasileira nesses momentos, né? Se a gente fosse colocar isso em números, a sua expectativa está alinhada com a do mercado como um todo. Muita gente falando ali de 115, 120 mil pontos para 2019. Talvez a gente pule para casa dos 140, 150. No fim do ano que vem, dependendo de como andar todo esse processo. Qual que é a sua visão, se a gente fosse colocar em números? Está alinhado com isso? É difícil falar em números, né? A gente prefere não comentar qual é a nossa expectativa de qual vai ser o valor da Bolsa, ou qual vai ser o valor do câmbio. A gente acha que é uma trajetória positiva, a gente acha que os ativos no Brasil vão se valorizar, né, ao longo dos próximos anos. E é uma trajetória de bolsa subindo, né? Bolsa subindo e câmbio possivelmente valorizando, né? A nossa moeda valorizando. Agora, o patamar que vai chegar, quantos mil pontos a bolsa vai, eu acho que depende de diversas outras variáveis. Acho que a melhor coisa que a gente pode fazer é que a gente tem uma cabeça positiva, uma cabeça que os ativos no Brasil vão valorizar. Acho que esse é o grande ponto. E aí, retornando, você me perguntou do cenário internacional. O cenário internacional, para o nosso azar, né, normalmente a gente sempre está num ciclo diferente do mercado externo. Agora parece que a gente vai entrar num ciclo de melhora, né, ajustando as coisas no Brasil. O cenário externo parece que começa a entrar num ciclo de piora. A gente vê desde o início do ano passado, desde o início de 2018, diversas economias no mundo, né, principalmente a Europa e algumas economias da Ásia, passando por um processo de desaceleração. O processo de desaceleração na Europa, ele está constante, ele vem acontecendo todo mês a Europa vem piorando em termos de crescimento. É um mundo sem inflação também, o mundo não tem problemas de inflação. E agora, de alguns meses para cá, a gente começa a ver a economia americana entrando num possível processo de desaceleração. Então é um cenário de crescimento menor no mercado externo, mas, por outro lado, esse crescimento menor, ele possivelmente vai tentar ser compensado por uma política mais expansionista dos bancos centrais. Então, diversos bancos centrais começaram um ciclo de corte de juros. Como exemplo, a gente tem o Banco Central da Rússia, cortou juros recentemente, o Banco Central do Chile cortou, o Banco Central da Austrália. A gente está falando do Banco Central Europeu, possivelmente cortar mais juros, né? Juros que já estão negativos na Europa. Hoje os juros é de menos 0,40 na Europa. A gente está falando, tem expectativa de o ECB colocar os juros para menos 0,50 ou menos 0,60, quer dizer, cair mais 20 bases dessa taxa negativa que já está. Existe a discussão do Banco Central Brasileiro, começar o corte de juros agora no segundo semestre também. E o mais importante deles, o Fed, né? Acho que está em pauta a discussão já se a próxima reunião do Fed vai ter um corte de 25 bases na taxa de juros ou se vai ser um corte de 50. Está aparecendo agora mais que vai ser um corte de 25. Mas essa discussão está muito presente. Então, é um cenário de desaceleração econômica, mas tentando ser compensada por políticas monetárias mais expansionistas. E talvez em algum momento à frente a gente vai ver políticas fiscais, né? Alguns países gastando mais para tentar impulsionar as economias, como foi o caso dos Estados Unidos agora em 2018. Legal, muito bacana ouvir sua visão. Mas a gente sabe também que tem muito investidor que gosta de pegar essa visão de mercado do gestor e tem outros que valorizam prioritariamente estar falando de produtos, né? Então vamos entrar um pouquinho nessa parte também para a gente ouvir um pouco da sua percepção, até falar de estratégias se possível. Hoje a Novos ela tem 4 produtos listados na plataforma da XP.
certo? E a gente acompanhando um pouco de perto, a gente que acompanha bastante o mercado, a gente sabe que, principalmente nos últimos 12 meses, eles performaram muito bem. Você gostaria de falar de algum deles especificamente? Você pode entrar um pouquinho no detalhe da estratégia desses fundos? Claro. Para a gente falar um pouco da casa, hoje a Novos tem 1,4 bilhão sobre gestão. Esse dinheiro está dividido em alguns fundos. O fundo principal, que tem o maior patrimônio, é o Novos Macro. Ele está na plataforma da XP, todo mundo consegue acessar esse fundo na plataforma da XP. É um fundo que vem apresentando uma rentabilidade bacana, a gente tem conseguido entregar valor para os nossos cotistas e, importante, a gente vem conseguindo entregar valor em diversos mercados, não só em mercado brasileiro. Então a gente, por exemplo, esse ano conseguiu acertar bem o cenário local de Brasil, ganhou dinheiro em renda variável, em bolsa, ganhou dinheiro na renda fixa, conseguiu acertar esse movimento de fechamento de juros que aconteceu no Brasil, mas conseguimos explorar também outros mercados, como por exemplo o mercado de renda fixa nos Estados Unidos, apostando que as taxas cairiam nos Estados Unidos, e no mercado de commodities a gente conseguiu pegar bem uma aposta em ouro, comprada em ouro, que teve uma contribuição relevante para o fundo ao longo do primeiro semestre. Tá, então, o Novos Macro é o nosso principal fundo, ele opera renda fixa no Brasil e renda fixa no exterior, moeda no Brasil e moeda no exterior, renda variável local e renda variável ao redor do mundo, tá, e além disso, commodities. Então, é um fundo bem completo que tenta explorar diversos mercados, exatamente para não ficar preso só ao mercado brasileiro. Tá? Então, a gente está bem satisfeito e a gente pretende continuar gerando valor para os nossos cotistas, como a gente tem feito. O outro fundo que a gente tem é o Novos Ações Institucional. Tá? Esse fundo ele é um FIA, um long only, ele opera bastante bolsa brasileira, ele vem apresentando uma rentabilidade muito boa também. Foi um fundo que a gente começou na Flag em 2015 com o dinheiro dos sócios e ele veio sendo um fundo de destaque nas plataformas e veio crescendo o patrimônio. Hoje é um fundo que está com patrimônio ao redor de 100 milhões de reais e a gente está bem satisfeito com ele também. Para quem quer ter uma exposição em bolsa, é um fundo que a gente recomenda. Ele é mais volátil, obviamente, que o fundo macro, né, que o Novos Capital Macro, mas para quem quer ter um pedaço do patrimônio alocado em bolsa, deem uma olhada no Novos Ações. Eu ia até te perguntar, você entrou nessa questão da volatilidade, os outros fundos que a gente tem de bolsa, eles têm andado bem também nos últimos 12 meses, né? E a gente vê que o Novos Ações Institucional, ele tem um patamar de volatilidade um pouquinho acima dos pares dele de mercado. Vocês pretendem manter esse nível de volatilidade ou abaixar um pouco? Se eu não me engano, ele está rodando atualmente na casa dos 30%. Como que você enxerga isso? Olha, o fundo ele tenta explorar as oportunidades de mercado. Então, se os gestores estiverem com uma cabeça de que existem oportunidades no mercado a serem exploradas, a gente vai ter uma alocação e é possível que a volatilidade do fundo fique maior. No momento que não existirem boas oportunidades, a volatilidade do fundo provavelmente vai ser menor, vai ser um fundo que vai estar mais indexado à bolsa. Então, isso vai de acordo com as oportunidades que existem no mercado. Ele não é um fundo que vai sempre ter o mesmo nível de volatilidade. Em alguns momentos ele pode ter uma volatilidade maior e em outros uma volatilidade menor, de acordo com as oportunidades que vão aparecendo. Entendi. Bom, pessoal, era isso basicamente que a gente tinha para conversar hoje. Obrigado mais uma vez pela presença. Ricardo, vocês são muito bem-vindos aqui. A Valor está de portas abertas para vocês e parabéns pelo trabalho, tá? Obrigado, Marcelo. Contem com a gente. Deem uma olhada, quem puder, nos nossos fundos na plataforma, Novos Capital Macro e Novos Ações Institucional. Até a próxima.